bom dia a todos que estão assistindo nesse momento a TV Mídia, o nosso primeiro programa Saúde em Casa. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que nesse programa a gente vai se encontrar toda sexta-feira às 10 horas da manhã com assuntos sobre saúde, com diversas especialidades, com clínicas e parceiros aqui da nossa cidade e região. Agradecer a você pela presença, mas de modo particular aos nossos parceiros que estarão conosco nessa jornada. Doutora Flávia Paredes, doutora Simone Grilo, Odonto Mais, doutor Daniel e doutor Júnior, Inovar e Saúde, IMED, Medicina e Diagnóstico, doutor Ayrton Nóbrega. Hoje no nosso programa, um convite mais que especial para tratarmos de assuntos muito importantes. Não é sobre Covid, mas os impactos que essa doença causou de forma psicológica na vida das pessoas, tá certo? Para bater esse papo conosco, quem está aqui com a gente é a doutora Raíza Albuquerque, que vai falar sobre esses assuntos, impactos psicológicos durante e pós-pandemia. Doutora Raíza, seja bem-vinda. Nossa, que alegria, que prazer poder estar aqui com você. Primeiro, parabéns pelo programa, muito obrigada pelo convite. Parabéns à TV Mídia, né, por poder lhe trazer com temas tão interessantes, né, que você vem tratar no seu programa. Eu fico muito contente e também de rever, né, a gente já trabalhou junto, meu primeiro emprego foi com o Rogério e é muito bom. Também foi com você. Que maravilha. Raíza, a gente trabalhou junto em 2013, 2014, nessa época aí, ela era psicóloga do CREAS e eu era assistente social do CRAS. Raíza, atualmente, onde você trabalha, atende em consultório, trabalha em algum serviço público, presta algum serviço para alguma escola? Como é que está a sua rotina hoje, antes da gente começar as perguntas? Então, eu sou formada, né, pela Universidade Estadual da Paraíba. Esse ano eu completo 11 anos de formação e no decorrer desse tempo todo já trabalhei em alguns lugares, em alguns municípios, prestei alguns serviços que me acrescentou muito, né, me amadureceu muito como profissional e me fez cada vez mais aprender. Atualmente, hoje eu sou funcionária pública de Mari, faz 10 anos que eu sou funcionária pública de lá e eu também sou professora na faculdade, né, aqui de Guarabira, a ESAP, e eu tenho uma alegria muito grande de fazer parte daquele espaço, daquele lugar de ensino, de aprendizagem, e tenho o meu espaço, que é o meu consultório, que eu atendo particular, né, e atendo presencial e online. Essa é a inovação agora, né? Quem quiser optar também por o atendimento presencial, pode, né? Mas tem pessoas, não, Raíza, eu prefiro que seja online por enquanto. Mas a gratidão é minha tê-la aqui nesse programa com toda a sua experiência. Eu acredito que a experiência da faculdade ela é importante, mas a experiência do dia a dia que você tem já há bastante tempo faz com que você possa ter esse conhecimento na área da psicologia que hoje você tem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A gente sabe que havia uma preocupação muito grande, principalmente na área da saúde, não só o impacto que o Covid pode causar físico nas pessoas, mas também o impacto mental durante a pandemia e pós a pandemia. Pessoas que tiveram problemas de depressão devido a ter perdido familiares, queridos, também transtorno de ansiedade, o medo de ter a doença e também algumas sequelas psicológicas que ficaram após o Covid. Também tem isso. Doutora Raíza, você tem escutado muito, eu acompanho até nas suas lives que você fez com outros profissionais, assistia bastante. É verdade que o Covid, ele pode afetar mentalmente a vida de quem tem ou teve, ou quem tem essa preocupação em ter essa doença? Nossa, que período, né? A gente ainda está vivendo, né? No começo, logo aquele momento que a gente teve de isolamento mesmo, como foi terrível, Eu percebo o cenário muito diferente. Hoje a gente fala que existe um transtorno de ansiedade relacionado ao Covid. Então hoje está saindo um novo diagnóstico
que por conta da sequela de pacientes que tiveram Covid, estão com sintomas psicológicos também. E como isso influenciou? Não só a ansiedade aumentou, e a gente sabe que a ansiedade tem aspectos tanto físicos como psicológicos. E um dos sintomas é a falta de ar. Então você imagina quantos pacientes, quantas pessoas sofrem de ansiedade com crises, com a falta de ar, acreditando que é Covid. Olha! Então, várias pessoas passaram por isso, né? E também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é a questão da limpeza. Então, o que foi mais exigido nosso, né? Essa higienização. Então, aquelas pessoas que já tinham, ou foi um gatilho para que possam ter sinais e sintomas. No começo, assim, a gente só pode fazer um diagnóstico, na verdade, quem faz é o psiquiatra. E se ele é a longo prazo. Né? Se ele for a curto prazo, ele é só um sinal, um sintoma. Mas se isso gera um sofrimento que compromete a rotina, então já é um sinal de alerta. Mais na frente eu vou fazer a pergunta, Raíza. Quando deve entrar a medicação? Até porque essa medicação deve ser prescrita por um psiquiatra. Isso. Não deve ser, tô com uma dor de cabeça, tô com falta de ar, é ansiedade, vou medicar. Não. Porque quando você entra numa medicação... não é tão simples assim. Tem o desmame, tem pessoas que se tirar a medicação. Então, vou fazer a pergunta sobre quando deve entrar a medicação mais para frente. Perfeito. Você me confirma que realmente houve esses transtornos de ansiedade devido aos impactos do Covid. A pergunta que eu faço é: quais foram os principais transtornos? Foi o de própria ansiedade? Foi o de depressão? A angústia também é um sentimento, é um transtorno, porque a angústia ela deve ter surgido quando alguém perde um ente querido. Então, quais foram os principais transtornos que surgiram nesse período? Então, Rogério, o que acontece? Na correria do dia a dia, né, isso faz parte de todos nós. Então, muitas pessoas não se davam conta a poder ter contato consigo mesmas. E o que aconteceu com a pandemia de estar em casa fez com que tivesse essa possibilidade das pessoas se verem, se conhecerem cada vez mais, assim como as pessoas que estavam ao redor delas. E é verdade que a ansiedade no nosso país é um dos países, né, que tem mais ansiedade no mundo. É um índice gigantesco, infelizmente, né? Quantas pessoas que a gente conhece, né, se a gente for pensar aqui ao nosso redor, que sofrem de ansiedade. Então, a ansiedade, transtorno de ansiedade, existem vários. Tem a síndrome do pânico também, né? E a depressão. Licença, é um problema comum até independente de Covid, né? Esse transtorno de pânico. Isso. Eu vou viajar amanhã, já começa o desespero. vou fazer isso, aí já... amanhã tem isso, isso também faz parte dos transtornos também. Isso. E tem a diferença. Existe aquela ansiedade boa, que é a dita normal. Que é a que eu tive hoje para estar aqui. Eu também. E existe aquela ansiedade que ela fica acabando sendo patológica, que é aquela que realmente te impede de ir a lugares, que te impede até tua rotina. Então, desde crianças que não querem ir para a escola, então às vezes o adulto não quer ir trabalhar, ou não consegue mesmo, ou não consegue dirigir. Tem gente que tem pânico, né, de dirigir. Então, existem tantas especificidades. Então, o que é que chama a atenção se está interrompendo, atrapalhando realmente tua rotina, então fica atento, que isso já é um sinal. Pronto. Aí esse sinal, sendo alerta, a gente já deve procurar um profissional? Ou vai esperar? Não, vou esperar as coisas piorarem, ou quando surgir o primeiro alerta, a gente já deve procurar um profissional. Aí que acontece, Rogério, muitas vezes essas pessoas não têm informação ou falta de apoio. Como é importante a gente poder ter apoio dos nossos amigos, dos nossos familiares. E a gente sabe, Rogério, que infelizmente uma pessoa que está em sofrimento psicológico, ela sofre muito preconceito. Isso é frescura, isso é preguiça. E até nos serviços, né, de saúde, né, de urgência e emergência, que geralmente quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, ela vai buscar esse serviço. Ela está com um ataque cardíaco achando que está infartando. E os sinais são sinais tanto físicos como psicológicos, elas são reais. A pessoa está sofrendo e às vezes ela não é acolhida nem pelos profissionais de saúde nesses lugares. É muito triste isso. Como nós precisamos ser mais gentis, como nós precisamos ser mais humanos. Aquela pessoa realmente está em sofrimento. Ninguém escolhe ser ansioso, ninguém escolhe sentir depressão. Aí tem gente que diz assim, saia de casa, se ocupe, tire isso da sua cabeça. Não é bem assim.
Não é bem assim, é muito difícil. É muito difícil você sair desse momento de você ter consciência do que está acontecendo contigo para tu poder partir para a ação e buscar a tua melhora. Então, como é importante, né? Como procurar um serviço, é isso. Se você está no sofrimento que você vê dia após dia, semana após semana, então é o momento de você procurar uma ajuda, alguém que você possa confiar, que você possa falar. A pessoa certa, né? Isso, porque tem gente que fala tanta bobagem. Tem gente que fala tanta bobagem, que não acolhe, que julga, que aponta. Não, é mentira, isso é frescura, né? Tem gente que diz até que uma depressão... Não, isso é frescura, isso é bobagem. Raíza, a depressão, vamos falar de depressão, independente da pandemia ou não, ela atinge mais o adolescente, o jovem, eu digo adolescente ali, 12, 13, 14, 15, o jovem, 17, 18, ou o adulto, já a pessoa na fase adulta. Independente de Covid, a depressão, ela tem uma tendência a atingir mais que público? Não deixando que adolescente também sofre. É um momento do desenvolvimento dele. É terrível. É muito difícil. Eu não sei como é que foi sua adolescência, mas a minha foi terrível. Por quê? Eu sofria bullying. Não foi nada bom. Eu era aquela nerdona. Magrinha. Aquela nerdona do óculos, fundo de garrafa. Então eu sofri muito bullying. Pra mim foi muito difícil. E pra minha autoaceitação, eu era muito magrinha e eu não me sentia inserida naquele grupo. E por aí vai. Então, assim, eu sofri disso, muito. Né, Raíssa, ainda, né? Tem muito disso ainda. Demais. Como a indústria da beleza explora da gente. Né? Da gente tem que ter o padrão X, o padrão Y, você tem que ter assim, assim, assado. E como isso acaba gerando sofrimento. Aí tem gente que diz assim, eu escutei até no consultório, mas eu deixei de seguir esses perfis que cobram. Mas não adianta, já está introjetado em mim, em você. Essa cobrança da gente ter esse padrão e seguir dessa forma. Então, desde adolescente a gente já é cobrado. Já é cobrado. Eu lembro que na minha casa, né, minha mãe dizia assim, minha filha, bota um brinco, arruma um cabelo. Eu tava nem aí, eu era adolescente, eu ainda era criança na minha cabeça. Mas, enfim, o que acontece quando você falou sobre qual o maior, né, número, são mulheres adultas. São mulheres adultas. E são mais sensíveis? São mais... Na verdade, não é essa questão. Nós somos mais cobradas. A mulher trabalha em casa, trabalha fora. Nós somos muitas responsabilidades. E, infelizmente, a gente vive num momento do patriarcado, né? De machismo, que está introjetado até nas mulheres, infelizmente. E, às vezes, a gente não se apoia, não cuida uma da outra, não reforça, mas aponta, né? Ó, fulano ali, ó a barriga de fulano, ó, não sei o quê, ó o cabelo de cicrano. Isso não tem nenhum apoio nosso. Que é importante a gente ser gentil, a gente ter respeito, né, umas com as outras. Então, infelizmente, as mulheres, aquelas que trabalham em casa, elas também sofrem, a gente fala até de uma síndrome de burnout, né, que é aquele excessivo trabalho. Então, as mulheres que foram para casa agora na pandemia, ou que já estavam em casa e os filhos não estavam na escola, e o marido ficou em casa, nossa... Muito o burnout, né, dessas mães, com muitas exigências, com a carga de trabalho gigantesca. Então, infelizmente, nós mulheres somos mais acometidas de depressão. Essa síndrome de burnout, ela também pode afetar outro tipo de público devido a uma carga excessiva de trabalho, independente que seja do lar? Com certeza. Ela é mais conhecida como no trabalho, né? Como no trabalho, essa carga excessiva de trabalho, no local, né, de trabalho. Não que a casa não seja, que ela é também, né? A casa, os filhos, o esposo, também. Mas ela é mais conhecida como esse lugar, né, fora de casa, que ela acaba tendo muitas horas de trabalho, muita carga. Às vezes tem mais papéis do que é aquele que ela foi contratada, né? Então, tanto homens como mulheres acabam sofrendo. Muita gente até desconhece a síndrome de burnout, que é um cansaço excessivo, estresse, irritação, que pode vir a depressão. Olha só. Estou hoje aqui pela primeira vez no nosso programa Saúde em Casa com a psicóloga Raíza Albuquerque. Obrigado a todos vocês pela audiência. A gente vai a um rápido intervalo, mas antes disso, nós temos uma informação muito importante sobre saúde com a endocrinologista doutora Simone Grillo. Vamos lá, doutora Simone Grillo. Onde a doutora Simone Grillo atende? Que ela estará conosco aqui dia 19 de fevereiro, também na nossa entrevista. Doutora Simone Grillo, endocrinologista, atende aqui em Guarabira,
Vamos para cá, Pipirituba, Bananeira e Dona Inês. Vamos para o outro lado, Alagoa Grande. E ainda Solânia, tá bom? Então, doutora Simone Grilo, endocrinologista, também é parceira aqui do nosso programa Saúde em Casa, estará conosco dia 19 de fevereiro, tá bom? A gente tem uma informação muito importante, doutora Simone Grilo. Vamos lá? Boa tarde. Vamos dar continuidade a um assunto bem interessante, tireoide. A gente agora vai falar um pouco sobre alterações estruturais na tireoide, certo? Quais são as principais alterações que a gente pode apresentar na tireoide? Presença de nódulos ou de cistos ou o aumento da glândula toda, que a gente chama de bócio. Então você foi lá, fez um exame e no seu exame você descobriu que tinha nódulos de tireoide. Eu tenho um nódulo. O nome nódulo já causa, de certa forma, uma angústia, uma tensão, né? É desconhecido, né? De certa forma. Então, chega para o exame, para consulta, para avaliação com a ultrassom de nódulo de tireoide. O que é que a gente vai ver nessa ultrassom? A gente vai ver as características desse nódulo. Como é esse seu nódulo da tireoide? Esse seu nódulo, qual o tamanho dele? Ele é regular, certo? É irregular as margens desse nódulo. Ele tem a altura maior do que o comprimento, certo? Ele tem dentro dele misto, ou seja, uma parte dele é nódulo, outra parte dele é cisto. Ele tem microcalcificações dentro dele. Ele tem circulação de sangue passando próximo a ele ou passando por ele. Então, essas características todas são descritas no ultrassom. Então, uma boa ultrassom vem descrevendo todas essas características e a gente vai avaliar esse nódulo. Se esse nódulo apresentar alguma característica que a gente precise fazer uma investigação maior, aí a gente vai fazer o quê? Uma punção aspirativa de agulha fina, chama-se PAF. É uma biópsia, onde a gente vai ver como é que esse nódulo é por dentro, quais são as células que compõem esse nódulo. A partir daí, se necessário, a gente dá seguimento com o que for necessário. Mas, de antemão, 86% dos nódulos de tireoide são extremamente benignos. São nódulos que desenvolveram ali naquela glândula e que a gente faz somente um acompanhamento por ultrassom. Mas, doutora, não tem remédio para tratar, desmanchar esse nódulo? Eu vou viver a vida toda fazendo ultrassom e acompanhando esse nódulo. O tratamento é esse, é acompanhamento. É a gente ficar de olho nesse nódulo, é a gente não perder mais ele de vista, certo? E se for necessário, no decorrer de todo o tratamento, a gente faz biópsia. Se for necessário, a gente faz outro tratamento que seja necessário. Mas existir remédio para desmanchar nódulo de tireoide, ele não tem, certo? E para tirar a tireoide, todo nódulo que tiver na tireoide é sugestivo de retirada de tireoide? Não, pelo contrário. Quase, eu diria, 95% dos nódulos de tireoide não são casos cirúrgicos, não são casos de tireoidectomia, que é retirada da tireoide. Os casos de retirada de tireoide são: se você tem um nódulo, fez um exame, fez uma biópsia e essa biópsia deu alguma alteração, a gente vai ter que tirar essa tireoide. A gente não tira só o nódulo, a gente aconselha, a gente indica, a gente faz um encaminhamento para que seja retirada a tireoide, certo? Ou não necessário, se não for necessário toda a tireoide, tirar um lobo, uma parte da tireoide, não tira só o nódulo, certo? Também existem os nódulos que a gente chama funcionantes, que são os nódulos que produzem hormônio. Esses nódulos que produzem hormônio, eles levam a uma alteração de hormônio, que é o hipertireoidismo, e muitas vezes o paciente tem que fazer uma iodoterapia. Por que iodoterapia? Porque o iodo vai ser captado pela essa região da tireoide, essa região da tireoide ela vai morrer, não vai mais produzir hormônio e o paciente não vai ter hipertireoidismo constantemente, que é aquele hipertireoidismo de difícil tratamento, que a gente não consegue controlar com medicação. Então, a gente tem que fazer a iodoterapia, certo? O cisto, ele quase 100% benigno, a gente só faz acompanhamento, certo? O bócio, que é o aumento geral da glândula, aquela pessoa que vem até com o pescoço já crescido, a cervical aumentada,
a glândula está grande, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ver se esse aumento está relacionado à produção excessiva de hormônio, se não tiver, e se tiver tendo algum sintoma compressivo de incômodo, aí se for necessário a gente encaminha para a cirurgia. Estamos de volta ao programa Saúde em Casa. Obrigado a todos que estão conectados aqui ao vivo pela TV Mídia. Hoje a nossa convidada é Raíza Albuquerque. Obrigado, doutora Simone Grillo, pela mensagem, mas também mandar aqui todo o meu abraço, todo o meu carinho aos profissionais da Medicina e Diagnóstico, Dr. Ayrton Nóbrega, Clínica Médica, Gastroenterologia Clínica, Hepatologia Clínica, Cardiologia Clínica, Nutrição Clínica, Endoscopia, Colonoscopia, na Medicina e Diagnóstico, Dr. Ayrton Nóbrega, que estará conosco aqui na última sexta-feira do mês, tá certo? Raíza, dando continuidade ao nosso assunto sobre os impactos psicológicos durante a pandemia. Vamos lá. A família decidiu levar o adolescente ou adulto por si só, decidiu procurar a ajuda de um profissional. Essa pessoa chegou no seu consultório. Qual a primeira coisa que você faz? Você faz um histórico sobre a vida dele? Quais os sintomas? Você já vai também entrar na terapia? Vai entrar, auxiliar e indicar um psiquiatra para na medicação, no auxílio do tratamento? Qual a primeira abordagem que você faz quando alguém precisa ajuda, vai ao seu consultório? Rogério, que pergunta excelente, excelente. Como funciona esse tratamento, né, que se chama psicoterapia? O primeiro contato, né, costuma ser através de telefone, as pessoas me ligam ou mandam mensagem pelo meu WhatsApp e de cara eu já pergunto para você, o que você está sentindo, o que te motiva, você já fez terapia antes, então esse já é o primeiro contato antes de marcar o atendimento. E é importante esse acolhimento de forma humana. Porque uma pessoa que já busca a psicoterapia, Rogério, ela já passou às vezes por tantas coisas para chegar nesse momento de buscar. Então, assim, ela já está em sofrimento psicológico, se não ela é para algum parente. E o fato de um parente estar em sofrimento também gera sofrimento para ela. Então, se for um adolescente, né, eu não atendo criança, mas nós temos aqui em Guarabira, né, ótimas profissionais que atendem criança e também é interessante falar sobre isso. Tanto o atendimento para criança como para adolescente, o primeiro contato é feito com as pessoas que são responsáveis, né, de preferência ou os pais ou os avós, aquelas que são responsáveis por elas. E a gente faz uma anamnese. É uma entrevista inicial que fala sobre a história de vida daquela família. Então, ela às vezes dura mais de 1 hora esse momento. Desculpa, porque o contexto social, ele também pode influenciar nos fatores psicológicos de uma pessoa? Rogério, nós somos um universo inteiro. Nós somos de uma complexidade que a gente se compara ao universo. Então, é para além. É a nossa relação, eu mesma e eu com o mundo inteiro. E tudo isso está ali naquela sessão. Então, ela vai para além. É uma construção muito diferente dessa médica clínica, né? O acompanhamento psicológico. Ela tem a necessidade da gente ter um acolhimento e estar ali inteiro, presente. A gente está ali percebendo desde quando ele chegou, está lá na espera, sentado, até entrar no consultório. Então, não passa despercebido tudo que a gente puder perceber, porque o corpo, ele fala, né? A doutora falou aí, bem interessante, que realmente muitas pessoas têm problemas gástricos, né, clínicos mesmo, físicos, e eles estão relacionados ao psicológico, porque não existe Rogério mental e Rogério físico, é Rogério. É verdade. É uma pessoa, é um universo inteiro. Então, a gente percebe, né, e cuida do todo, da pessoa, porque o corpo sou eu. O corpo sou eu. Então, esse primeiro contato é nesse sentido. Se for um adulto, na criança e adolescente, a gente faz essa entrevista com os pais, né? E vê toda a história. Os pais presentes também? Só os pais. Certo. Sem a presença da criança ou do adolescente, porque é aquele momento que às vezes tem coisas que eles vão dizer que vai ser dolorosas. É quase uma audiência, né? Precisa ouvir ambas as partes, né? Tanto a família como também a pessoa que está pedindo ajuda. Isso, a construção da aliança terapêutica, que é essa relação do terapeuta junto com aquela pessoa, né, que está em tratamento, é fundamental.
Os estudos falam que ela está responsável por 70% do sucesso da psicoterapia, é essa aliança terapêutica. Então, se você não se dá bem, se você não gosta do psicólogo, da psicóloga que você está indo, dificilmente vai dar certo. Então, é interessante a gente poder ter essa relação. E uma coisa que eu falo para os pais, né, quando eu atendo o adolescente, olha, quem é meu cliente é seu filho, não é você não. Então, eu vou ouvir a demanda dele. E a gente faz também, após algumas sessões com eles, faz uma sessão de orientação de pais para passar algumas coisas. E o que é mais importante, Rogério, que muita gente se preocupa é o sigilo psicológico. Então, o sigilo psicológico... Que faz parte do código de ética profissional, né? Exatamente. Tudo que acontece lá na sessão, né, na psicoterapia, fica entre o psicólogo e a pessoa. Só existe uma ressalva. Se a pessoa estiver sofrendo por algum dano, uma ideação suicida, uma automutilação, então a gente comunica a alguém. Então, por isso que é importante a gente ter o contato, às vezes, da esposa, né, do marido, do pai ou da mãe, porque a gente fala. É o único momento que a gente quebra o nosso sigilo psicológico. Raiza, você falou aí de duas coisas importantíssimas. Sobre essa ansiedade e essa depressão que pode afetar problemas cardiovasculares. Isso a doutora Thais Angélica, cardiologista da Fisioclin, vai falar já pra gente. E também a questão de gastrite. Aí doutor Wellington vai explicar, eu tenho uma gastrite nervosa, certo? O que seria necessariamente isso? Quando a gente se irrita muito estresse, o nosso estômago produz mais ácido. E por produzir mais ácido, vem a gastrite, certo? Mas doutor Wellington Nóbrega vai explicar melhor do que eu. Raíza, você fez esse primeiro atendimento, deu início à terapia, psicoterapia. Existe um período... a gente vai fazer aqui a terapia de 3 meses. Mas 2 meses resolveu, você está bem. 3 meses não fosse o suficiente. Vamos dar continuidade. Existe um período dessa psicoterapia? Isso, ótima pergunta. Muita gente pergunta, né, como é que funciona. O que é que acontece? Na psicologia existem vários métodos e abordagens diferentes, que existem uma imensidade de técnicas diferentes. Inclusive, eu dou aula sobre isso lá na ESAB. E a partir disso, então, vários teóricos falam de formas diferentes de tratar a mesma coisa. E aí vai dar identidade do terapeuta e perceber como é que é aquele teu paciente e o que vai funcionar mais. Então, vai ver, de acordo com essa avaliação, vai se perceber se isso vai demorar. Às vezes, numa sessão, a pessoa resolve aquela questão focal, que é a tal da psicoterapia breve. Às vezes ela precisa de 4 sessões, 6, 12, e às vezes tem pessoas que elas ficam por anos. O que a gente faz, o terapeuta, a gente não pode, que é uma questão do nosso código de ética, a gente não pode criar vínculo no sentido assim, que ele tenha dependência nossa. Certo. Então a gente não vai fazer com que aquele paciente, ele fique ali preso para sempre, né, como se fosse preso ali naquela, o desenho da caverna do dragão, sim, sabe? Não é isso não. A gente vai auxiliar para que ele possa ter autonomia e que ele possa poder resolver melhor os seus problemas, lidar melhor com as suas situações, que às vezes as pessoas costumam dizer assim, eu vou fazer terapia para controlar minhas emoções. Assim, ninguém controla nada. A emoção não se controla, ela vem, então a gente vai aprender a lidar com isso ali. Então não quer dizer que você vai fazer terapia, você vai deixar de ser triste, mas você vai aprender a lidar melhor com a sua tristeza, acolher a sua dor de uma forma melhor. Raiza, existe o fato também, que é muito importante, que algumas pessoas que procuram atendimento, que em casa eles não têm coragem de partilhar o que está acontecendo, né? Às vezes com medo Existem diversos casos de crianças que sofrem abuso, contam para os pais, aí vem 2 coisas: ou os pais não acreditam, ou acreditam e para proteger o agressor vai levando. A gente tem visto vários casos de crianças que sofreram abuso a vida inteira. Os pais sabem, mas vão deixando. É quando a criança não aguenta mais, né? Então você com certeza recebe em seu consultório casos de pessoas que procuram ajuda, que em casa não tem a coragem de partilhar com a família, mas quando chega ao seu consultório, desabafa. Como nós vemos adultos falando isso, que foram abusados por tios, por pais, por irmãos, e quando está na fase adulta, vem contar, doutor, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu fui abusada quando eu era criança.
E também já atendi várias crianças. Como você falou, né? A gente teve a experiência, nós trabalhamos juntos. E a gente trabalhava, né, na assistência, né, no atendimento social. E também no SUS, que costuma-se ir mais para o SUS. E, infelizmente, tem disso, e são poucas aquelas que são realmente acolhidas pelo constrangimento da sociedade, da própria família. E, infelizmente, a gente sabe que no nosso país a vítima acaba sendo acusada e apontada. Percebemos também quantas vezes nós mulheres não somos acolhidas, até mesmo as autoridades judiciais, né? Muitas vezes acaba virando jogo e a vítima acaba sendo provocadora, né? E que a gente precisa falar disso, é um tema muito importante, que cada vez a gente possa defender, né? Nos defender. Infelizmente, todos nós, eu me incluo, né? Eu já fui assediada quando fui criança e, assim, meus pais me acolheram muito. E, realmente, quantas e quantas cenas que existem, até pacientes que já foram assediados nem sabiam que tinham sido. Eu disse, caramba, eu passei por aquela situação, foi assédio. Por conta dessa falta de cuidado, de fala, mesmo de espaço de fala sobre isso. Nós estamos hoje aqui, nosso primeiro programa, eu tenho uma gratidão de dizer isso, Saúde em Casa, com a psicóloga Raíza Albuquerque. Obrigado a todos que estão conectados no nosso programa. Temos aqui, Colégio da Luz em Forma, Rosana Diogo. Dia 8 de fevereiro, início das aulas presenciais para os alunos do Fundamental, anos finais, 6º ano ao 9º ano e ensino médio, devidamente matriculados. E que os nomes forem comunicados aos pais, serão comunicados aos pais até o domingo à noite, nos grupos de WhatsApp de cada turma, tá? Lembrando, obviamente, que o 6º ao 9º ano, seguindo as orientações de distanciamento social e quantidade de estudantes por sala, que será o ensino híbrido, né? Mais na frente a gente terá mais informações sobre o Colégio da Luz também. A gente sabe que eu sou professor, fui aluno, que o ano 2020 foi um ano muito difícil, foi desafiador, e 2021 chegou com esse ensino híbrido, que é o remoto e o online ao mesmo tempo, tá? Então, um abraço à turma do Colégio da Luz, sou professor do Colégio da Luz de Musicalização. Um abraço, Rosana Diogo, que está assistindo aqui ao programa, tá certo? Eu tenho um aviso muito importante agora sobre a doutora Flávia Paredes. Coloca aqui para mim a logo de doutora Flávia Paredes. Doutora Flávia Paredes, pediatra aqui da nossa cidade e região. Onde é que a doutora Flávia Paredes atende? Vamos lá. Doutora Flávia Paredes atende no Shopping Cidade Luz, tá certo? Toda segunda-feira, toda quarta-feira e quinta-feira. Doutora Flávia Paredes estará aqui conosco no nosso programa dia 19 de fevereiro, às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, doutora Flávia Paredes. 10h30, doutora Simone Grilo. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os parceiros. Doutora Flávia Paredes, doutora Simone Grilo, Odonto Mais, doutor Daniel, doutor Júnior, Inovar Saúde, ISIS, Medicina e Diagnóstico, Dr. Ayrton Nóbrega. Obrigado, doutora Flávia Paredes, por essa parceria, pediatra. Agora a gente vai a um breve comercial, irei finalizar com a doutora Raíza e em seguida eu tenho um bate-papo com Alain, tá certo? Da Fisioclin. Vamos agora com uma informação muito importante de doutora Thaisa Angélica, cardiologista da Fisioclin. Olá pessoal, novamente aqui vamos começar um novo assunto a respeito de doenças cardiovasculares e uma questão que a gente presenciou, principalmente esse período de pandemia agora, foram o aumento de pessoas sofrendo com transtorno de ansiedade. E isso preocupa um pouco a gente porque a ansiedade também interfere na nossa saúde cardiovascular, na medida em que aquele paciente que é ansioso, que sofre desse transtorno, ele tende a aumentar os níveis de pressão, tendem a aumentar a queixa de palpitação, de sentir o coração batendo acelerado, de sentir aquela pancada mais forte. Muitas vezes associa sintomas como uma dor no braço, um desconforto, e pela ansiedade já acha que é algo cardíaco, que está infartando, que pode estar gerando um outro problema. Então, é um assunto que a gente precisa tratar com certo cuidado,
porque a gente não pode justificar tudo pela ansiedade, é necessário a gente poder realmente investigar e ter certeza que não tem nada orgânico causando aqueles sintomas, mas que a gente sabe também que a ansiedade gera os sintomas igualmente é um problema, porém o paciente não tem uma causa física para aquilo. Então, muitas vezes, ele consegue pontuar o que foi que aconteceu para que aquele transtorno fosse gerado. Muitas vezes, uma perda de um familiar, alguém que perdeu um parente próximo, principalmente se perdeu por um infarto, passa a apresentar sintomas semelhantes, né, como uma dor no peito, que vai para o braço, e a pressão começa a subir, palpitações ele sente com mais frequência. Então a gente precisa tomar esse cuidado em diagnosticar o que é que está acontecendo, se trata realmente de uma doença, é uma hipertensão que está estabelecida, é uma dor no peito que a gente precisa investigar com mais exames, ou se realmente é algo pontual que a gente consegue definir uma causa e a partir desse momento investigar realmente um transtorno de ansiedade. E a partir do momento em que a gente trata o transtorno da ansiedade, consequentemente todos esses sintomas vão sendo tratados juntos e não necessariamente precisa de medicamento específico para isso. A gente resolvendo o transtorno da ansiedade, esses outros sintomas que vêm acompanhados, eles automaticamente serão tratados. Mas aqui vai meu alerta, para que esse diagnóstico seja fechado, precisa de uma avaliação realmente de um especialista, para a gente não achar que tudo é ansiedade e acabar deixar passando batido uma doença cardíaca de verdade, como também não tratar como uma doença cardíaca algo que é só apenas uma ansiedade. Então fica meu alerta aí para quem estiver sofrendo do transtorno, procurar uma ajuda especializada. Perfeito. Doutora Thaís Angélica, cardiologista da Fisioclin. Doutora Thaís Angélica atende toda sexta-feira pela manhã e à tarde na Fisioclin. Raíza, para a gente fechar, perfeito o vídeo da doutora Thaís. Realmente comprovou que você falou que os impactos dos nossos transtornos mentais podem afetar diretamente o sistema cardiovascular. Raíza, faça suas considerações finais. E já vou agradecendo a você aqui por estar conosco nesse primeiro programa falando de um assunto que eu não poderia deixar passar batido. Falar para quem está assistindo, né? Como se você estiver passando, se você se identificou com qualquer sinal que a gente falou aqui, qualquer sintoma, busque ajuda. Busque ajuda e se acolha. Muitas vezes eu percebo quantas pessoas em sofrimento não fazem esse acolhimento, de perceber que está precisando realmente de cuidado. Então, não esconda sua dor debaixo do tapete. Fale sobre o que você está sentindo. Busque ajuda. Perceba, como a gente viu aí nos anúncios, cuide de você. Se respeite, seja gentil com você. Respire. Se cuide demais. E eu trouxe, sabe, Rogério, um mimo para você. Olha só. Relacionado a justamente esse cuidado de gentileza. Desse momento de como nós devemos ser gentis uns com os outros, como nós precisamos nos respeitar e que em todos os espaços a gente possa trabalhar de uma forma cada vez mais humana, cada vez mais cuidadosa conosco. Então é uma relação de autocuidado. Esse aqui é o autocuidado mesmo, esse negócio de skincare. Mas é isso, e eu trouxe esse carinho, esse mimo pra você. Eu que agradeço. Aqui, ó, gentileza. Tem até um ditado que gentileza gera gentileza. Isso. Muito obrigado, Raíza, por sua presença, pelo mimo. Eu só tenho que agradecer, parabéns por toda a equipe da TV Mídia, parabéns para você por esse programa. Eu estou muito feliz, muito honrada de vir ser a primeira, né, convidada. E muito sucesso, que você continue sendo, eu lhe acompanho desde, né, há um pouco tempo atrás, não vamos dizer muito. É verdade. Mas todo sucesso, você, né, em Guarabira é bastante conhecido e brilhantemente faz teu trabalho. Eu acredito que vai ser maravilhoso e vai ser tudo de bom esse programa. Parabéns, eu que gratidão. sou grato a você, eu que sou grato, obrigado. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes falando sobre outros assuntos. Hoje o nosso primeiro programa não acabou. Daremos ainda continuidade, mas agradecer aqui a psicóloga Raíza Albuquerque, que esteve conosco, que me deu esse presente aqui. Gentileza, gera gentileza. Muito obrigado. Mas antes da palavra, da mensagem de Dr. Werton Nóbrega, eu tenho aqui uma informação muito importante da Odonto Mais. Odonto Mais, Dr. Daniel, endodontista, e Dr. Júnior, ortodontista, que estarão conosco aqui dia 12,
próxima sexta-feira. Rogério, a Odonto Mais é o primeiro consultório odontológico de Guarabira com atendimento 24 horas. Domingos com horários agendados, certo? Manhã, tarde e noite, atendimento odontológico de urgência e emergência 24 horas. O que é que a Odonto Mais faz? Tratamento de canal, restaurações estéticas, cirurgias do terceiro molares, cirurgias simples, clareamento dentário, lindo para você ficar bonito, ortodontia, que é os aparelhos dentários, próteses dentárias, atendimento infantil, limpeza, remoção de tártaro e aplicação de flúor. Gostaria de agradecer ao Odonto Mais pela parceria. Ambos os doutores estarão conosco aqui na próxima semana, dia 12. Vamos agora para o nosso pequeno intervalo, porém, temos uma mensagem importante com o doutor Werton Nóbrega, médico da Medicina e Diagnóstico, e em seguida, Alan estará conosco aqui. Olá, queridos internautas. O bate-papo hoje vai ser sobre a prisão de ventre, a constipação, né? O que é, como a gente consegue evitar, quais são as dicas? Bom, normalmente, variando da normalidade, nós temos que não é problema a pessoa que evacua de 2 a 3 vezes por dia ou até a cada 2 dias, desde que não tenha problema na evacuação, tá certo? Então, se você vai no banheiro 2 ou 3 vezes por dia, sem diarreia, sem nada, sem sofrer, sem sofrimento evacuatório, ou você faz até a cada 2 dias normal, sem sofrimento evacuatório, isso não é problema absolutamente nenhum, tá certo? Cada pessoa tem o seu ritmo diferente da contração gástrica, tá? Do mesmo jeito que existe a contração intestinal, do mesmo jeito que existe o marca-passo do coração, também existe o marca-passo do sistema digestivo, que são contrações que ajudam na propulsão dos alimentos até a sua saída. Muitas coisas acontecem para que você desenvolva uma constipação, Atendendo a pedido dos pais, o Colégio da Luz Guarabira será a única escola que oferecerá aulas presenciais durante toda a semana para a educação infantil e turmas do 1º ao 5º ano. Isso é possível devido à nossa excelente infraestrutura, com salas de aulas amplas, proporcionando a formação de turmas de educação infantil e do ensino fundamental 1 nos turnos da manhã e da tarde, obedecendo às normas de biossegurança na volta às aulas presenciais. Colégio da Luz, a melhor e maior infraestrutura educacional e ambiental de Guarabira e região. Início das aulas de educação infantil até o ensino médio em 8 de fevereiro. Nosso último bloco do Saúde em Casa, já estou de pé. Por quê? Gostaria de agradecer. Tô bonito aqui? Gente, tô bonito? Tô bonito, Pedro? Agradecer a parceria de Dimara Modas e Ering. Ering, no centro de Guarabira e no Shopping Cidade Luz. Obrigado, Silmara, pela parceria. Olha que blusa bonita. Olha que calça linda. Tô lindo, tô lindo. Dá o close, dá o close. Vai, pega o presente de Raíssa ali, que também ali atrás. Agradecer também, não ficou por aí. Pontes Calçados. Eu quero agora um close aqui no meu sapato. Lançamento da coleção Alto Verão. Lindo. Pontes Calçados, aqui no centro de Guarabira, e também está reformando sua loja em Mari. Pontes Calçados, lançamento da coleção Alto Verão. E Pontes Calçados também, eu vou afirmar isso, a nova coleção feminina tie-dye. Toda a coleção tie-dye tem na Pontes Calçados. O nome desse sapato aqui, ó, é Dockside, tá bom? Pontes Calçados fica na rua Cônego João Gomes, aqui no centro de Guarabira. Agora vamos bater um bate-papo com Alan. Alan, obrigado por ter você aqui. Hoje a gente abriu o nosso primeiro programa com Raíssa Albuquerque. Raíssa, eu sempre chamava Raíssa. Hoje Alan, biomédico. Sim. Da Fisioclean. Só para deixar claro aqui, Alan é somente filho de
Dr. Técio e doutora Almaísa, fonoaudióloga e audiometrista. Audiometrista? Audiometrista. Exatamente. Alan, biomédico da Fisioclin, também parceira nossa aqui do nosso programa Saúde em Casa. Pra gente fechar o programa, essa reta final, Alan vai falar pra gente aqui o que é que tem na Fisioclin. Tem clínico geral, tem fonoaudiólogo, tem oftalmologista, que no final do mês, dia 19, doutora Aniele, que é oftalmologista, estará conosco aqui no nosso programa. Alan, muito obrigado por sua presença. Você é bem desenrolado também, eu assisto os seus vídeos no canal no YouTube. E é uma alegria você poder estar aqui representando todos os profissionais da Fisioclin. Um abraço para doutor Técio, meu amigo, e doutora Almaísa, Tecinho, Serra Talhada. Serra Talhada, o famoso Técio Filho, doutor Técio Filho, neurologista, né? É pertinho, né? Serra Talhada. É pertinho, é um pouquinho pertinho. 900 km de Tecinho, doutor Técio Filho, neurologista. Doutor Juan também. Não vou falar muito não, você que vai falar. Alan, bom dia e fica à vontade. Bom dia, Rogério, bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a todos os nossos telespectadores, os nossos seguidores do Portal Mídia. Rogério, primeiro, antes da gente começar, é um prazer imenso poder estar aqui no seu primeiro programa e desejar os parabéns, todo sucesso, porque é muito importante, pessoal, em uma época em que todos nós estamos muito ansiosos, estamos em uma época muito complicada, informação nunca é demais, né? Então, esse programa que passa informação para a população, Raíssa, que acabou de sair aqui falando com maestria, né? E a população, tendo essa informação, é muito importante. Então, Rogério, eu vim aqui falar, né, da Fisioclin Especialidades, da Clinog também, que é a empresa fazendo parte da Fisioclin. É a clínica de olhos? É a clínica de olhos de Guarabira, tá certo? Então, para a gente começar aqui, eu começo com a doutora que falou aqui no vídeo, no seu vídeo, doutora Thaís Angélica. Doutora Thaís Angélica, certo, pessoal? É cardiologista. Eu trouxe até uma colinha aqui porque é muita especialidade, tá certo? É muita coisa. Doutora Thaís Angélica é cardiologista. Você vai dizer o nome dos profissionais, eu vou dizer o dia que ela tem. Diga Ótimo. aí, doutora Thaís Angélica. Doutora Thaís Angélica. Sexta-feira, manhã e tarde. Fechou, corretamente. Correto. Doutora Thaís Angélica. Pode dizer. Sexta-feira, manhã e tarde, como ele já sabe, né? É uma das melhores cardiologistas, tá certo, pessoal, da região. Ela realiza, olhem só o que ela realiza: eletrocardiograma, ecocardiograma, risco cirúrgico e trata de todas as doenças do coração, como hipertensão e outras doenças do coração em geral, tá certo? Além da doutora Thaís Angélica, nós também temos neurologista. Neurologista que ele atende lá de Serra Talhada. Que é a chamada telemedicina. Que é a agora, chamada, né? a famosa telemedicina. A telemedicina foi muito importante, Rogério, nessa época que a gente está vivendo, porque além da facilidade que as pessoas têm, muitas pessoas não querem ir para a clínica, muitas pessoas não querem sair de casa, é uma evolução para o futuro, é um pensamento para o futuro. Então, foi importante a chegada da telemedicina. E o doutor Técio Filho, né, o nosso neurologista, ele trata de todas as doenças do sistema nervoso, neurológicas, né, como epilepsia, dor de cabeça, sequelas de AVC. E também ele realiza eletroencefalograma, tá certo? Muito importante também, caso alguém precise. Nós também temos, como você falou aqui, Rogério, a endocrinologista, a doutora Simone Grillo. Vou dizer o dia. Fale o dia. Doutora Simone Grillo, endocrinologista, atende toda sexta-feira à tarde. À Correto? tarde. Corretamente. Pode falar aí. Fechou. Vou fazer uma aposta. Se você errar algum aqui, você vai pagar alguma prenda aqui no final. Não, o almoço. O almoço, pronto. Você paga um almoço aqui. Pronto, beleza? Beleza. Endocrinologista, doutora Simone Grillo, trata de doenças como diabetes, doenças da tireoide, obesidade e outras doenças hormonais em geral, tá bom? Excelente. Também temos, além dos médicos que eu falei, eu vou deixar a parte dos oftalmologistas para o final, que é a parte da Clinog, tá certo? Mas além dos médicos que eu falei, nós temos fisioterapeuta, Dr. Bruno Monteiro. Vou dizer o dia. O dia? Toda quarta-feira, manhã e tarde. Sim. Quinta-feira, manhã e tarde. Sexta-feira, manhã e tarde. Eu não estou lendo E nada tarde. aqui não, viu? Estou lendo nada. Só tá aqui, Esse ó. daí é cabeça, viu? Até agora tá ganhando a aposta. Até agora não tá perdendo, não. Então, Dr. Bruno Monteiro, como ele me falou os dias corretamente aqui, ele trata de reabilitação motora, doenças reumatológicas, neurológicas,
ortopédicas, como hérnias de disco, entre outras, tá Alan, certo? abrindo Então, um todas as parênteses, sequelas. que é muito importante, desculpa lhe atrapalhar. Sim. Dr. Bruno Monteiro atende também, Obrigado. que foi algo que surgiu agora, principalmente durante o período de pandemia, que é a fisioterapia respiratória, que trabalha Sim. diretamente com pessoas Sim. que tiveram o Covid e tiveram complicações pulmonares. Sim. Então, é importante isso. frisar. Pessoas que tiveram sequelas do Covid, problemas respiratórios, Dr. Bruno Monteiro, ele faz essa fisioterapia respiratória também, toda quarta, quinta e sexta. Pode continuar, Sim. Alan. Importantíssimo, Rogério, o que você frisou aqui perfeitamente. Porque, só lembrando que a gente está sem máscara, porque a gente está num certo distanciamento aqui, então todo mundo aqui atrás das câmeras está de máscara perfeitamente, então a gente está num distanciamento legal aqui, então por isso que a gente está sem máscara. Mas realmente, a Covid, ela veio de surpresa ano passado e deixou muitas sequelas. Então essa fisioterapia respiratória é extremamente importante para a recuperação de muitas sequelas deixadas pelo Covid, né? Seguindo aqui, nós temos duas fonoaudiólogas, doutora Eliane Moraes, tratando de distúrbios da voz e da fala, tá certo? E também temos a doutora Almaísa Luna, na área de audiologia, como o Rogério bem falou aqui, na área de audiologia clínica e ocupacional. O que significa isso? Audiometrias de trabalho, das empresas, demissional, periódico. Então, tudo que se relaciona ao trabalho, as empresas precisam, todo ano, fazer audiometria. Então, isso está na lei, isso precisa passar pela fonoaudióloga, tá certo? Doutora Maísa, doutora Eliane, segunda e terça? Isso. A doutora Eliane está na parte quando está aparecendo algumas consultas. Até porque durante o período de pandemia ela não realizou atendimento, até porque muitos atendimentos foram comprometidos, né? Muitos atendimentos foram comprometidos, as pessoas ainda estão com medo de sair de casa, as pessoas ainda estão com certo receio, né? Porque realmente é complicado, né, Rogério? A gente não sabe ainda onde essa doença pode nos levar. A vacina, claro que chegou muito para nos ajudar, mas a gente ainda está nessa fase. Eu acredito que esse ano ainda a gente precisa. Então, o seu programa está aí para isso, para passar informação para as pessoas que estão em casa e com essa ansiedade, sem saber os rumos que esse ano vai chegar. Registro aqui meu abraço à doutora Almaísa, fonoaudióloga, uma grande amiga minha. E a doutora Eliane. E esquecendo, sabe de quem, Alan? De Sarinha. De Sara. Falei de Tessinho, de Juan, de Alan, de Técio, pai. Sara, não é porque eu sou irmão dela, mas é a melhor pianista mirim da região, viu? Sarinha é minha aluna, que eu não sei o que ela vai ser no futuro. Pode ser uma médica, mas também uma médica que toque piano. Então, um abraço, Sarinha, tá bom? A gente se encontra semana que vem, já na volta às aulas, hein? Sim, de piano. sim. Continua, Alan. Continuando aqui. Doutora Almaísa, né, como eu bem falei. Também temos clínica médica em geral e medicina do trabalho com o Dr. Técio Cavalcante, que é o responsável técnico pela Fisioclin Especialidades, tá certo? Que ele faz na área de clínica médica em geral, doenças em geral, tá certo? E na área ocupacional, medicina do trabalho, com exames admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho e documentos para empresas como PCMSO, PPP, entre outros, tá certo? Então, as empresas que precisarem dessa contribuição, porque todas as empresas, além da audiometria, têm que passar pelos exames periódicos com o médico do trabalho todo ano, tá certo? Vou dizer o dia que o Dr. Técio atende. Pode dizer. O Dr. Técio atende toda segunda, terça e quinta. Fechou. Só lembrando, telefone de contato da Fisioclin, 3271-3121. Sim. Continua, Alan. Ótimo. Aqui o seu porta-voz aqui. Pode Rogério, falar. o nosso porta-voz, tá sabendo de tudo, viu? Além do Dr. Técio, que eu acabei de falar, nós também temos um laboratório clínico, um laboratório de análises clínicas, onde fazemos todos os exames de sangue, urina, fezes, todos os exames que a gente pode utilizar para diagnosticar doenças, hemograma, colesterol, triglicerídeo. Então, funcionando toda manhã lá, tá certo? Quem quiser ir, aparece lá pela manhã que poderá fazer seu exame, tá certo? E agora, Rogério, a gente chega para a Clinog. A Clinog, ela faz parte da Fisioclin, que é o que, Rogério? A clínica? Clínica de Óleos de Clínica Guarabira. de Óleos de Guarabira.
tá certo? Onde temos o responsável técnico, um dos melhores oftalmologistas da Paraíba, quiçá do Brasil, Dr. Juan Carlos, né? Dr. Juan Costa. Ele é responsável técnico pela Clinog, tá certo? Então, além de Dr. Juan, nós temos também duas médicas muito boas, duas oftalmologistas que também contribuem com a Clinog, que doutora Aniele, sim, está aqui atrás, doutora Aniele Meira, né? Que ela realiza exames oftalmológicos em geral, ultrassonografia para doenças nos olhos e, por fim, finalizando aqui nosso momento, além da doutora Aniele, temos quem, doutora? Roberta. Doutora Roberta. Agora eu vou falar o dia que cada um atende. Sim, doutora Roberta atende toda segunda-feira, manhã e tarde. Raíza tá rindo ali de mim. Meu juiz é bom, Raíza. Tá bom, viu? Doutora Aniele atende toda quarta-feira, manhã e tarde. E doutor Juan Costa atende toda quinta-feira e sexta-feira. Fechou. Quinta-feira à tarde, quinta-feira e sexta. Quinta-feira à tarde e sexta-feira de manhã e à tarde. E doutora Roberta, além de fazer todos os exames de vista, faz também teste do olhinho. O teste do olhinho é muito importante para saber o diagnóstico que seu filho pode ter na visão, o recém-nascido, o bebê. Então, é muito importante fazer o teste do olhinho, tá certo? Então, caso também seu filho precise de fazer o teste do olhinho, só ir lá na Fisioclínica Especialidades, na Clinog, que todos os médicos responsáveis pela oftalmologia podem realizar o exame do seu filho, tá certo? Aqui, Rogério, só para a gente frisar aqui o endereço e os telefones, só para... Pode ficar à vontade, Alan. Para as pessoas saberem onde fica a nossa clínica, né, a Fisioclínica Especialidades, o endereço é Rua José da Cunha Rego, número 170, Centro, Guarabira. Rua José da Cunha Rego, 170, Centro, Guarabira. E os telefones aqui. Como o Rogério já bem falou, já um dos telefones, mas nós temos outros telefones aqui caso queiram entrar em contato. Temos, além do 3271-3121, temos o 3271-8110 e também temos o WhatsApp, para caso alguém queira marcar consulta por WhatsApp, para algum oftalmologista, algum médico, falar no WhatsApp. O WhatsApp é 99684-4673. Tá certo? Repetindo, 99684-4673. Caso vocês queiram se comunicar com algum desses telefones, nossas recepcionistas irá atender e irá encaminhar você para o médico que irá precisar. Doutora Simone, doutora Thaisa, doutor Juan, doutora Aniele, doutor Técio, doutora Almaísa, doutora Simone. Então, todos os médicos lá estão lá para servir vocês. Então, caso queiram ir para a Fisioclínica Especialidades, caso queiram ligar para um desses números, precisando, os médicos estão prontos para lhe atender, tá certo? Alan, muito obrigado por sua presença. É um prazer, Rogério. Tenho certeza que em outros momentos a gente vai se encontrar. Próximo dia 12, quem estará conosco aqui é a doutora Aniele, oftalmologista, às 10 horas, dia 12 de fevereiro. Mas agora eu vou falar sobre estética. Inovar e Saúde, dermatologia e estética avançada. Estética avançada, tratamento de gordura localizada, flacidez, celulite, cicatriz, definição abdominal, gerenciamento de peso e ganho de massa. Isso é estética avançada. Enfermagem dermatológica, olha, a profissional responsável por todos esses procedimentos, eu não tenho dúvida. Eu tive a oportunidade de tocar no casamento desse casal, que é Gilson e doutora Isis, que é a responsável pelo consultório. Um abraço para Gilson também, seu esposo. E a enfermagem dermatológica, tratamento de lesões, tratamentos por lesões vasculares, traumáticas, cirúrgicas, queimaduras e pré-diabético, certo? E interessante lembrar, ressaltar que a Inovar e Saúde está também com um atendimento at home de pacientes que não podem estar se deslocando frequentemente para o hospital. E a Inovar e Saúde realiza esse atendimento a domicílio. Então aqui o nosso parceiro incrível, a Inovar e Saúde, que a doutora Isis estará conosco aqui dia 26 de fevereiro, falando tudo sobre esses procedimentos. Gostaria de agradecer aqui, fazer as minhas considerações finais, a doutora Raíza Albuquerque, psicóloga, pela presença hoje no nosso primeiro programa.
Dr. Alain, biomédico, representando a Fisioclin. Obrigado a todos vocês que assistiram ao nosso primeiro programa. Obrigado a toda a equipe técnica aqui da TV Mídia. A Michele Marques também, que está acompanhando. E a todos vocês que acompanharam. E para finalizar, eu recebi aqui uma informação. Educandário Alegria de Saber. Também sou professor do Educandário. Na próxima segunda-feira, dia 8, início das aulas presenciais. Educação infantil ao 6º ano. Tá bom? Então, um forte abraço. Próxima sexta-feira, dia 12, estaremos aqui de volta para o nosso segundo programa, Saúde em Casa. Um bom final de semana e fiquem com Deus.